Diário de um Trader, dia 52. Propósito desse diário: está sempre entendendo quais foram as minhas negociações, o que eu tenho feito de certo, o que eu tenho feito de errado. Sempre analisando o mercado à frente e descobrindo se essa estratégia minha está certa ou está errada. Começando com os ativos com que eu estou trabalhando: euro com franco suíço, dólar australiano com dólar americano, dólar canadense com ien japonês, ouro, natural gás e índice japonês. Estratégia minha, ela é baseada no suporte e resistência, né? Eu espero bater no suporte, compro, espero bater numa resistência, venda. Eu estou com uma conta simulada pelo TradingView, corretora Paper Trade. Hoje eu estou positivo, fechado em $29, e os que não estão fechados ainda, negativo em $33. Por que eu estou negativo? Aqui, ó, os abertos: dólar canadense com ien japonês 14, dólar positivo, euro com franco suíço negativo, $1, índice japonês positivo $18 e negativo em $63 no ouro, tá? Vamos para as minhas negociações, tá? Para me ajudar na estratégia, eu tenho duas médias móveis. Aqui em amarelo, a média móvel simples de 20, em vermelho, a média móvel simples de 200, tá? Eu dei entrada nessa negociação porque aqui em 4 horas, no diário, por exemplo, aqui, ó, esperei ele vir, né? Ele fechou esse dia aqui, ó, e fez esse fundinho mais alto, tá? Aqui ele fez um fundinho mais alto nessa parte, tá? Do que esse fundo aqui, tá? O fundo histórico dele é em 92 e 240, 250. E aqui ele fez um fundo de 92, 93, 0,93, né? Então, quando ele fez essa vela forte aqui de compra, depois ele, no outro dia seguinte, ele veio com o martelo invertido com força para baixo. Só que mesmo assim ele não rompeu. Então, eu creio aqui que ele formou esse fundo. E assim eu entendi que ele está numa tendência de alta, tá? Tá querendo reverter, tá? No diário, né? Então aqui em 4 horas, descendo para 4 horas, por exemplo, então ele veio nesse fundo, né, que eu tinha falado, né, que ele veio, bateu aqui, e agora ele fez esse pequeno doji aqui com essa vela verde. Então aqui eu dei uma entrada, né? E a minha posição é que ele vai chegar até pelo menos esse topinho aqui, ó, para testar esse topinho, que seria uma resistência, tá? Então, aguardar aí para ver se eu estou no movimento certo, tá? E o stop curtinho, né? E o take também curtinho, tá? Dólar australiano com dólar americano, tá? Aqui ele fez um topo duplo, né? E aqui ele fez um fundo mais baixo, tá? Em 4 horas, né? Então eu creio que ele vai chegar nessa resistência aqui, ó, né? Porque aqui ele tá, se ele fechar esse preço abaixo desse fundo aqui, ó, ele vai querer chegar nesse fundo aqui, ó, nessa faixa de preço aqui de 63.700 mais ou menos. Agora ele está em 64, né? Vai descer uns 300 pontos aqui mais ou menos. Aqui no diário ele está me mostrando que está lateralizado, né? E ele fez esse topinho mais alto. Eu creio que quando ele bater nessa média móvel de 20, ele vai voltar a subir, né? Então eu creio que ele vai querer bater naquela faixa de preço ali de 63.900 que ele bateu aqui. Depois ele vai voltar a romper aqui novamente. Eu coloquei esse
Fibonacci aqui, desde esse fundo histórico, que é um fundo histórico, tá? Até onde ele subiu aqui e lateralizou. E se ele romper essa faixa aqui, eu entro com uma compra aqui. Se ele romper essa faixa de... Não, se ele romper até essa faixinha aqui de 64.500 aqui, eu já dou uma entrada de compra, tá? Dólar canadense com ien japonês, também eu esperei aqui, né? Ele veio aqui embaixo. Fez dois fundinhos aqui, né? Fez esse fundo mais baixo, ok? Depois ele fez esse fundo mais alto, 4 horas, né? Fez esse fundo mais alto e depois fez esse fundo mais alto aqui. Essa vela emparelhou com essa daqui, né? E eu creio que ele vai voltar a subir no diário aqui, ó. Ele vai chegar pelo menos até esse topinho aqui, ó, para testar essa resistência aqui, ó, tá? Pode ver que ele tá com uma vela forte. Se ele romper esse topo aqui, ele vai chegar lá tranquilo até ali, tá? Então deixar ali e aguardar. Por isso que eu dei essa entrada, né? Quando ele fez esse martelo aqui, ele ultrapassou a média móvel de 20, então ele tá com... Os compradores estão bem fortes aqui, tá? O ouro que deu uma confundida na minha cabeça um pouco aqui, tá? Deu uma entrada lá, mas tem uma entrada de compra na resistência, né? Mas eu creio ainda que ele vai subir até os 3.500 dólares, né? Porque ele já testou uma vez e não foi mais testar lá, né? Aqui, por exemplo, no semanal, ele só tá numa tendência de alta, né? Apesar que faz tempo que ele não desce aqui, ó, né? Então ele vai querer, eu creio que talvez ele queira alcançar essa média móvel de 200 aqui, né? No diário, ou de 200 não, de 20 aqui, né? Em amarelo. Aqui no diário ele bateu nessa resistência. Agora, se ele romper essa média móvel de 20 aqui, ele vai descer forte até esse fundinho aqui, ó. Parece que é uma resistência forte aqui, né? Tá? Rompeu a média móvel de 20 em 4 horas, tá? Vou aguardar, né? Então, se ele romper essa média móvel de 20 aqui, aí eu saio da negociação e entro com venda, tá? Natural Gas, tá? Natural Gas, ele cruzou a média móvel. As médias móveis se cruzaram, aí ele deu uma subidinha, mas a média móvel de 200 eu coloquei essa linha amarela, essa linha branca aqui como uma resistência da média móvel de 200 no semanal. Se olhar no semanal, a média móvel de 200 está por aqui, por isso que ele está andando nessa faixa de preço aqui. E ele vai, bate e volta, né? Porque ele está ainda decidindo para onde que vai. Os compradores e os vendedores estão bem... A briga está bem forte, porque... Tá. Então, vou aguardar para ver o que ele vai fazer aqui, né? Se ele ultrapassar... Se ele ultrapassar essa média móvel de 200 aqui, dá pra dar uma entradinha de compra, né? Mas ele tá meio que andando de lateral, né? Ele só fechou no semanal com forte vela aqui. Eu poderia até dar uma entrada de compra aqui no diário, por exemplo. Se ele romper esse topinho, já dá pra mim dar uma entrada de compra aqui, que ele tá me dizendo que talvez ele chegue até na faixa de 4.200 aqui, mais ou menos, né? Nessa faixa aqui. Se ele romper esse topinho aqui, ó. Esperar ele romper esse topo aqui, ó. Se ele romper esse topo, ele tá dando uma entrada de compra aqui, tá?
índice japonês, tá? O índice japonês também com força de compra. Aqui eu tracei um Fibonacci também, baseado aqui também no diário, tá? Quando ele veio aqui, fez... Só que ele tem a média móvel de 200, e a média móvel de 200 está batendo certinho no 161, então eu creio que ele vai chegar até nesse 161, mas por segurança eu coloquei no 150% aqui, né? Como eu tracei aqui no Fibonacci nessa faixa de preço aqui até onde lateralizou nos 2 dias aqui, então eu creio que ele vai dar uma andada por ali, né? Naquela faixa ali, ó, tá? Vai querer bater na média móvel de 200 para voltar no diário, né? 4 horas, por exemplo, aqui, ó, tá com força, né? Tá querendo romper esse 127%. Se ele bater ali e voltar, aí também é hora de sair de negociação, porque essa resistência aqui tá forte aqui, ó. Tá batendo nessa faixa de preço aqui de 37.200. Mas como ele já bateu uma segunda vez um pouco mais alta, a terceira vez eu acho que ele vai chegar até lá no 150%, tá? É nisso que eu tô me baseando aqui, tá bom? Bom, e é isso. Mais um dia finalizado, com a graça de Deus, sempre agradecendo a Deus e dizer que sou grato a Ele pela oportunidade de estar aqui negociando e pela oportunidade de estar aprendendo mais um tipo de negócio. Até o próximo dia do diário. Fui, tchau.